Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 4, versos de 7 a 18. Segundo aos Coríntios 4, de 7 a 18. Pessoal, o Anderson está conosco aí, viu, Anderson? Que bom que você está aí, Anderson. O Tadeu está acontecendo, viu, Anderson? O Anderson está pastoreando a nossa igreja lá em São Paulo, está cuidando lá da igreja, mas ele passa boa parte da semana aqui, sempre que ele está aqui. Eu comuniquei a ele que o Tadeu estava acontecendo, tinha voltado desde o final de agosto. É isso aí, Anderson, nós amamos você, isso é muito especial. Vamos lá. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 4, versos 7 a 18. Mas eu vou me ater apenas ao primeiro versículo e vamos trabalhar junto um pouquinho aqui. Deus tem uma palavra muito forte para o seu coração hoje à noite. Vou repetir, quem sabe alguém aí recebe. Deus tem uma palavra muito forte para o seu coração hoje à noite. Se você ficar atento, você vai receber essa palavra. Segundo aos Coríntios 4, 7 a 18. Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis. Em outra expressão, vaso de barro. Mas vou repetir, vou ler na NVI, tá bom? Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, o nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Assim vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie, por isso falei. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso, nunca desistimos. Ainda que o nosso homem exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Diga aleluia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Posso ouvir um amém? Vamos voltar ao verso 7. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém grande tesouro. Diga amém. Você não é o tesouro, mas você carrega dentro de você um grande tesouro. Amém? Porque senão você já vai falar assim, tesouro, que falava a dona Florinda. Do seu tempo, às vezes. Você fala para o seu vizinho, você não é tesouro, mas você carrega um grande tesouro. Daqui um pouquinho a gente vai ter multiplicação, só avisando, abrindo esse parênteses, tá? Depois da mensagem. Presta atenção. O meu tema hoje é o tesouro em vasos de barro. Diga comigo, vamos lá? Diga aleluia. Eu quero que você comece crendo numa verdade da palavra de Deus.
A verdade é, você é muito valoroso. Jesus disse que a sua alma vale mais que o mundo todo. Ele disse isso quando expressou de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Sua alma vale mais que o mundo todo, diga aleluia. Você não é qualquer um, diga amém. Jesus não morreria na cruz por qualquer um. Se Ele morreu por você, você é valioso, você é precioso, você é valoroso aos olhos de Deus, diga aleluia. Estou dizendo isso porque às vezes a nossa autoestima está tão baixa que às vezes a gente só enxerga aquilo que nós não somos. E hoje eu quero que você enxergue aquilo que você carrega dentro de você. Diga aleluia. O apóstolo Paulo, na continuidade desse mesmo assunto, você sabe quando ele escreveu, não tinha esse negócio, capítulo e versículo. Na continuidade desse mesmo assunto, o apóstolo Paulo chama o nosso corpo físico de barraca temporária. Diga comigo, barraca temporária. Ou tenda temporária. Fala tenda temporária. E aí o meu amigo Paulo que saiu, espero que ele seja por uma boa causa. Está aí o Paulo? Não está. Ah, está ali o Paulo. O Paulo tem uma definição. Ele diz que tem uns caras que são tão grandes. Eu estava olhando para alguns aqui da minha equipe, eles não vão pegar. E tem uns que estão parecendo uma basílica. Tem outros que estão parecendo uma catedral. Aí se o cara for pequenininho, ele é aquela capelinha da beira da estrada, que só cabe um. Você tem que rir pelo menos para não perder o amigo. Às vezes o cara está tão assim que ele é a basílica. Está achando que é isso, mas não é não. Dá um amém aí. Presta atenção, Paulo diz essa barraca temporária. Isso mesmo. E é nessa barraca temporária, nessa tenda temporária, que Deus colocou o tesouro em vaso de barro. E aí você tem que entender o que Deus diz: você é pó e ao pó você vai voltar. Mas enquanto você está nessa habitação temporária, Deus trouxe para dentro de você a presença do Espírito Santo. É o tesouro em vaso de barro, sabe por quê? Escute isso. Porque o seu corpo é limitado, mas o Espírito de Deus que habita em você é ilimitado, é onipotente, é onipresente, é onisciente, é todo poderoso. Por isso que é o tesouro em vaso de barro. É tesouro em vaso de barro, porque o seu corpo físico, assim como o meu, o nosso corpo físico é corruptível, mas o Espírito Santo que habita em você é incorruptível. E na ressurreição dos mortos, o seu corpo será incorruptível, diga aleluia. É o tesouro em vaso de barro, porque o seu corpo é mortal, mas o Espírito Santo que habita em você é imortal. Amém? É o Deus eterno, imortal, invisível, mas real, diga aleluia. O seu corpo é o tesouro em vaso de barro, porque o seu corpo é uma experiência transitória, breve, passageira, mas o Espírito Santo que habita em você é eterno. Dá um aleluia aí, levanta um aleluia para ele aí, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então Paulo diz: temos esse tesouro em vaso de barro. Somos vasos, diga comigo, somos vasos nas mãos do oleiro. Lá em Jeremias 18, de 1 a 6, Deus mandou o seu profeta, o profeta Jeremias, ir até a olaria, a casa do oleiro. E chegou lá e ele disse: presta atenção. E o oleiro estava fazendo um vaso, e de repente o vaso cai e estraga, o barro ainda estava mole. E aí o oleiro pega e faz outro vaso. Então Deus aplica a lição dizendo ao profeta: como um barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, diz o Senhor. Diga aleluia. E se você é um vaso na mão do oleiro, significa que o oleiro tem o poder de quebrar e desconstruir o que precisa ser desconstruído para construir novamente. Fala assim para o seu vizinho de cadeira: você tem que descer.
Fala, é uma frase pentecostal, de uma música pentecostal. Cadê os pentecostais? Diga assim: você tem que descer na olaria de Deus. Diga, desce lá. E aí a letra ainda diz assim: desce como um vaso velho e quebrado, e vai levantar como um vaso novo. Você não sabe cantar essa, não? Você não sabe, né? Mas os pentecostais sabem. O Enéas cantava nas vigílias de oração. Como é que eu sei disso? Revelamento puro. Porque não é revelação. Brincadeira, nem sei se seria em vigília de oração. Acabei de criar aqui. Até às 6 da manhã. Eu fui em muitas vigílias que ia até às 6. De verdade, lá pelas tantas tinha uns amigos que começaram a cantar essa daí. E pior, e mais, ia cantando um por um. O negócio não acabava mais. E dava o nome e falava: você tem que descer na olaria de Deus. Agora, se você é um vaso, deixa o oleiro moldar. Ele vai mexer no caráter, vai mexer em toda a sua estrutura emocional, na sua personalidade, na sua consciência, para te fazer um vaso segundo o coração dele, segundo a vontade dele. Isaías 64:8, ele diz: como um vaso, como um barro nas mãos do oleiro, assim somos nós nas suas mãos. Estão me entendendo ou não? A partir de agora eu vou dizer para você o que é que você carrega dentro de você. Fala para o seu vizinho assim, pergunta para ele: você sabe o que você carrega dentro de você? E aí eu não estou falando do seu estômago, nem da sua barriga. Aí eu estou falando, olha para mim, é o que você carrega aqui, ó. Bota a mão assim, é o que eu carrego aqui. Na consciência, na mente. É claro que atinge todo o nosso ser, toda a nossa existência. Mas eu quero falar o que é que você carrega aí dentro. Sabe por quê? O diabo não quer que você escute essa palavra. Ele não quer. Ele não quer que você saiba dessas verdades. Porque se você tomar posse das 4 coisas que eu vou falar, que hoje você carrega dentro de você, você vai virar um revolucionário santo para a glória de Deus. Você vai mudar a história da sua família, da sua rua, lá onde você está. Você vai mudar. Você vai ganhar autoridade espiritual. Você vai viver uma nova dimensão de fé. Você precisa tomar posse da palavra, em nome de Jesus. Porque tudo que o inimigo quer é diminuir você, achatar você, jogar você para baixo, mentir para você que você não é ninguém. E eu venho aqui desmascarar Satanás e declarar aquilo que a Bíblia diz que você é e que você carrega dentro de você. Diga aleluia. Então, quando Paulo fala tesouro em vasos de barro, a gente tem que fazer uma pergunta: que tesouro é esse? Fala comigo, que tesouro é esse? Em primeiro lugar, primeira parte desse tesouro, se você me perguntar que tesouro é esse, eu digo: o tesouro que está dentro de você. Primeiro lugar, se você é nascido de novo, está dentro de você. Anote aí, número 1, diga comigo: a palavra de Deus. Fala bonito, a palavra de Deus. A palavra de Deus está dentro de você, na sua mente, na sua consciência, no seu entendimento, no seu intelecto, na sua vontade. Ela atinge as suas emoções, diga aleluia. Ela penetra até dividir a sua alma e a sua medula. Ela traz à tona até os pensamentos e intenções do seu coração. Dá um glória a Jesus aí. Diga, em primeiro lugar, diga: eu carrego dentro de mim a palavra de Deus. Salmo 119, verso 11, o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Vamos ler junto, vamos lá? Guardei a tua palavra no meu coração, para eu... Esse foi um dos primeiros versículos que eu decorei. Ganhei uma Bíblia logo que me converti. Na mesma semana alguém me deu uma Bíblia, eu decorei logo esse versículo. A versão que eu decorei dizia assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Mas eu gosto da expressão guardei, porque escondi, eu não quero que ela fique escondida, eu quero que ela seja transmitida. Amém, amados?
Por isso o texto é tão lindo. Guardei a tua palavra no meu coração. Como você sabe, o coração na Bíblia não tem a ver com esse músculo, mas tem a ver com a sua mente. Tem a ver com o seu entendimento, tem a ver com o seu intelecto, tem a ver com as suas emoções, tem a ver com a sua consciência. Dá um aleluia aí junto comigo. E aí o salmista continua. E no Salmo 119, ainda 105, ele diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Amém? A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Diga glória a Jesus. Hebreus capítulo 4, verso 12. Deixa eu dizer para a gente o seguinte, lê comigo lá, está na projeção, todos vocês. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer, lê comigo, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, vamos lá? Penetrando entre a alma, amém. A palavra é viva e poderosa, e o texto diz: ela corta mais que uma espada de 2 gumes, e ele diz: ela penetra lá no íntimo do seu ser, lá na sua alma, lá no seu espírito. Sabe, aquilo que às vezes os profissionais de saúde dessa área não conseguem, mas a palavra de Deus entra lá. Diga aleluia. Ela é tão poderosa que ela entra lá na sua alma e no seu espírito. Diga aleluia. Sabe quem é a palavra? Diga: a palavra é Jesus. Diga comigo: a palavra é Jesus. Evangelho de João capítulo 1. Vai comigo para o Evangelho de João capítulo 1 de João. Vamos lá, todos vocês comigo no Evangelho de João capítulo 1. Vamos lá? João 1. E aí na NVT já está, como foi colocado lá no original, a palavra aí, que foi colocado, o verbo é logos, que tem a ver com Jesus. E aí no princípio aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Talvez você decorou naquela outra versão que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas pela palavra de Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas verbo é palavra. No princípio era a palavra. Jesus é a palavra poderosa de Deus. Diga aleluia. Então o texto vai dizer para nós que todas as coisas que existem nos céus e na terra foram criadas mediante a palavra que é Jesus. Diga aleluia. Só no primeiro capítulo do livro de Gênesis você vai encontrar pelo menos 10 vezes a frase: e disse Deus, ou seja, Deus falou. Diga comigo: Deus falou. Diga aleluia. Jesus é Deus, criador de tudo que existe. Diga aleluia. Tudo que existe nos céus e na terra, as coisas visíveis e as invisíveis, foram criadas por Deus. Diga aleluia. Hebreus 11, verso 3. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Ou seja, Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Diga aleluia. E essa palavra tem um nome, diga Jesus. Jesus, a palavra eterna. Agora ouça isso. Jesus, a palavra eterna, ao vir a este mundo, tornou-se obediente à palavra escrita. Eu estou falando para gente inteligente, é preciso que você pegue, não é possível. Jesus, a palavra eterna, ao vir a este mundo, tornou-se obediente à palavra escrita. Levante sua Bíblia aí, a palavra escrita, essa daí, a palavra escrita. Quem tem a Bíblia aí de papel ainda, levanta aí. Jesus é a palavra eterna, e ele, ao vir e tornar-se um de nós, tornou-se obediente à palavra escrita. A pergunta é: você é obediente à palavra que está escrita aí nesse livro?
Jesus foi obediente a essa palavra em tudo. E durante o seu ministério, tudo que ele fez, todos os milagres, tudo que ensinou, não contradisse nenhuma vírgula da Bíblia. Pelo contrário, ele cumpriu as profecias. Ele diz: não vim quebrar nada, eu vim cumprir. Diga aleluia. Diga glória a Jesus. Então, esta palavra da vida que está dentro de você. Só mencionando um dos textos para mostrar isso, que Jesus fez tudo mediante o que estava escrito. Por exemplo, lá na tentação, quando o diabo disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Sabe o que ele disse? Está escrito, nem só de pão, está em Mateus 4, de 1 a 11, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Esse texto fora escrito lá no deserto por Moisés, num período difícil do povo de Israel. No tempo difícil, e o Moisés escreveu, ele te humilhou, lá em Deuteronômio 8. Ele te humilhou e deixou até você passar um pouco de fome, para que você aprenda que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Diga aleluia. E Jesus usou esse texto. E depois ele continuou usando Deuteronômio. Quando o diabo disse: pula daqui, ele disse: sabe o que? Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Continua usando Deuteronômio 8. Depois que o diabo disse: ó, tudo isso eu te darei se você se prostrar e me adorar, ele diz: vai-te, Satanás, porque vai embora, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus, ou adores somente o Senhor teu Deus, sirva somente a Ele. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Ou seja, Jesus, a palavra encarnada, tornou-se submisso à palavra escrita. Isso te diz alguma coisa, irmão? Te diz alguma coisa? Eu espero que diga que você tem que pegar esse livro, decorar esse livro, aprender esse livro, comer, se alimentar desse livro e obedecer a palavra de Deus, meditando nele de dia e de noite. Diga aleluia. E aí, aquele que é a palavra viva, diga assim: aquele que é a palavra viva. Fala como um adorador extravagante, por favor. Ontem eu falei sobre isso, Davi é um adorador extravagante. Eu quero que você, por favor, diga isso: Jesus, aquele que é a palavra viva, veio viver em mim. Diga, mas ele não veio só. Diga, ele traz consigo o Pai e o Espírito Santo. Está escrito? Vamos lá, então vamos para João 14, 23. Por favor, projeção. Agora olha para frente e lê comigo. Respondeu Jesus, todos vocês. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele. Nós quem? O verbo vir está na primeira pessoa do plural. O verbo fazer está na primeira pessoa do plural. Qual é a condição para você ser morada, templo de Deus? Qual é a condição? Está diante de você, meu irmão. Lê com os olhos abertos. Está aqui, ó. Qual é a condição para você ser morada de Jesus? Tem alguém aí que ama Jesus? Tem alguém aí que ama Jesus? Pois bem, se você ama Jesus, você é amado dele e você é a habitação dele. Dá um glória a Jesus. Oh, você sabe qual é o tesouro em vaso de barro? É quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo vem e faz morada nesse corpo temporário, nessa habitação temporária, nessa barraca temporária que é o meu corpo e o seu corpo. É quando o Criador vem habitar com a criatura. Diga aleluia. É quando o imortal vem habitar com o mortal. É quando o eterno vem habitar com o temporário. É quando o infinito vem habitar com o finito. Esse é o tesouro em vaso de barro. Cadê a projeção? Deixa lá o versículo. Meu Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Eu não vou usar a palavra do Enoque não. Se você repetir, eu vou usar, hein? Vamos ler de novo, com os olhos abertos. Diga assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Agora lê o restante: meu Pai o amará,
Eu não sei como é que você se sente, mas quando você pisa nessa terra, ou quando você olha para o céu, o Criador dos céus e da terra tomou a decisão de habitar em você, de estar com você, de revestir você, de encher você da sua presença, de fazer desse corpo a habitação dele. Amém ou não? Tem alguém aí que ama Jesus? Você é morada de Deus. Esse corpo não te pertence, por isso que você precisa glorificar Deus com o seu corpo. Se eu dizer você é morada de Deus, então saia do pecado. Diga aleluia. Vem para um estilo de vida santo. Porque aquele que é santo, santo e santo habita em você. Diga aleluia. Então é a palavra, diga a palavra, que deu origem a tudo. Diga, está dentro de mim. A palavra é Jesus, e Ele está em você. Amém? Ele está em você ou não? Se Ele está em você, tem que fazer toda a diferença. Você tem que parar com a religiosidade, cristianismo morto, tem que parar com tudo que não agrada a Deus, e você vai viver como mais que vencedor. Mas e o corpo, se está doente? O interior está renovando-se a cada dia. O corpo está envelhecendo, o interior está se renovando. Amém? Porque é o tesouro em vaso de barro, está aí dentro de você. O diabo não quer que você saiba disso. Sabe o que ele quer? Quer que você fique acreditando na mentira dele, que você não é ninguém, que você é alguém abandonado, que você foi deixado para trás, que você está aí para se virar, sozinho. Tudo isso é mentira. O Senhor está contigo. Ele está em você, está com você, está sobre você. Diga aleluia. Diga, eu carrego dentro de mim. Diga, eu carrego dentro de mim a palavra de Deus. Bem rápido agora, a segunda parte que você carrega dentro de você, sabe o que é? Diga comigo, o reino de Deus. Diga, o reino de Deus. Sabe, essa é uma expressão que a maioria dos cristãos não sabe nem bem o que é. Mas eu vou explicar um pouco hoje à noite. Só essa parte que eu falei dá uma mensagem. Essa parte agora que eu vou falar do reino de Deus dá muitas mensagens, que é uma matéria muito ampla, essa questão do reino de Deus. E só explicando uma coisa, reino de Deus e o reino do céu é a mesma coisa. Quando você olhar as parábolas de Jesus falando do reino de Deus ou do reino do céu, a mesma coisa ele está falando. Essas duas frases são iguais, mas vamos usar aqui, reino de Deus, digo reino de Deus. Lucas 17, 20 e 21. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele está aqui ou lá está ele. Agora leia a última frase comigo, diga, porque o reino de Deus, mas a expressão é, eu digo, o reino de Deus está dentro de vocês. A RA diz, o reino de Deus está dentro de você. Diga, eu carrego dentro de mim o reino de Deus. Diga aleluia. Diga o reino de Deus. Aleluia. O reino de Deus foi profetizado no Velho Testamento, em vários lugares. Eu vou mencionar apenas um versículo para relembrar você. Daniel 2:44. Naquela visão da estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, tórax de bronze, perna de ferro, pés e artelho de ferro misturado com barro. Nessa visão, ele vê uma pedra que é cortada da montanha, sem auxílio de mãos, e vem, bate na estátua, quebra a estátua, depois ela vira pó, e o vento levou o pó. Mas o verso 44 vai dizer, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, que não passará outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele subsistirá para sempre. Diga aleluia. O reino de Deus foi anunciado por João Batista. Diga glória a Deus. Mateus 3, 1 e 2 diz, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Diga amém.
A mensagem de João Batista, o tema era arrependimento. Arrependam-se, porque o reino está próximo, está chegando. Diga aleluia. E aí Jesus entra em cena, Mateus 4:17. Jesus, após o seu batismo, e depois dos 40 dias de jejum e oração, ele começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Ou arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Diga amém. Vamos comigo, me ajuda a pregar. Mas no decorrer do seu ministério, Jesus disse outra coisa. Ele não disse está próximo, ele disse o reino chegou. Diga, o reino chegou. Mateus 12:28. Naquela questionamento que os fariseus fizeram, acusação falsa, blasfêmia contra Deus o Pai, contra Jesus, contra o Espírito Santo. Porque eles começaram a falar que Jesus expulsava demônio por Beelzebul, o príncipe do demônio. Jesus olhou para eles e olha o que Jesus disse. Lê comigo, vamos lá? Todos juntos? 1, 2, 3. Se porém... Jesus disse: eu expulso o demônio pelo Espírito Santo. E essa é uma prova de que o reino de Deus chegou. Diga amém. Agora ele não está mais dizendo está próximo, ele diz chegou. E a manifestação é porque eu prego, ensino, curo, liberto. O que vocês estão vendo, ele diz, é uma manifestação do céu na terra. É uma manifestação do reino de Deus que chegou e está entre vocês. Diga aleluia. Quando oramos, Jesus disse que quando oramos, nós devemos pedir para que venha o reino de Deus, e para que seja feita a vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Diga aleluia. Vamos ler junto Mateus 6, 9 e 10. Mateus 6, 9 e 10. Ó, não vou falar a frase do Enoque não, você está indo bem, hein? Portanto, orem assim, todos vocês comigo, vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso daí, a maioria dos brasileiros, gente do mundo cristão, repete isso como um papagaio, mas não sabe nem o que significa. É uma reza para muitas pessoas, mas Jesus não disse isso para ser reza. Aqui Jesus está nos dando um esboço de como nós devemos orar. Presta atenção. Como eu disse, a maioria das pessoas não sabe quando estão dizendo isso. Apenas repete, vai até o fim. Eu peguei só a primeira parte. Mas quando você diz, venha o teu reino, o que você está dizendo? Quando você ora, Pai, venha o teu reino, e que seja feita a tua vontade aqui nessa terra, como a tua vontade é feita no céu. Primeira coisa, você precisa entender que ninguém questiona a vontade de Deus no céu. A vontade de Deus no céu é plena. Diga aleluia. E aquele que ousou questionar a vontade de Deus no céu foi lançado no mais profundo abismo. Satanás com seus demônios. Agora vamos lá. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17 vai dizer para a gente assim. Vamos lá, todos vocês? Porque o reino de Deus, diga comigo, o reino de Deus não é comida nem bebida. Diga mais, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, quando você ora, vem o teu reino, você está dizendo, Deus, esse mundo que nós estamos vivendo é um mundo corrompido, é um mundo perverso, é um mundo injusto. Então eu oro para que venha a tua justiça. Amém? A tua paz. Jesus é o príncipe da paz. E a alegria do Espírito Santo. Então por que você está com essa cara de triste aqui hoje à noite, de cansado? Você tinha que sorrir, porque a alegria é fruto do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo é alegre na adoração, na celebração. Porque o reino de Deus é o reino de justiça, é o reino de paz, mas é o reino da alegria. Amém ou não? E não é qualquer alegria, a alegria do Espírito Santo. Agora escute isso que está dentro de você. O reino está dentro de você. Diga, o reino está dentro de mim. Diga, mas ele precisa tornar-se público. Diga, eu sou uma expressão. Fala bonito, levanta a mão e diga, eu sou uma expressão do reino de Deus.
Se você é uma expressão do reino de Deus, que reino você está manifestando? Está demonstrando justiça, paz e alegria no Espírito Santo? Amém? Ei, escute isso que eu vou te dizer agora. Eu quero que você vibre com isso que está dentro de você. O reino de Deus tem os seus princípios e valores, e os filhos de Deus devem viver de acordo com os princípios e os valores do reino dos céus. O que rege a sua vida são os princípios do reino dos homens ou são os princípios do reino dos céus? Então expresse os princípios do reino dos céus. Diga amém. Diga aleluia. Agora ouça, o reino de Deus tem a sua cultura. Diga, o reino tem a sua cultura. Vai bonito, o reino tem a sua cultura. Diga, os filhos de Deus, os discípulos de Jesus, precisam viver de acordo com a cultura do céu. A cultura do céu está expressa nesse livro chamado Bíblia, que você carrega aí. Está aí nesse livro, e essa cultura precisa estar aqui na minha mente, na sua mente, no meu coração, no seu coração. Diga aleluia. A célula é para expressar a cultura do reino dos céus. O mundo vai dizer, nós fazemos casamento assim até quando der, mas o reino de Deus diz não, o casamento é indissolúvel. O mundo vai dizer, crie seu filho, e ele se vira para escolher o que ele quer ser, e nós dizemos, não, nós vamos criar nossos filhos de acordo com a cultura, os princípios e os valores expressos na santa, poderosa e infalível palavra de Deus. Aleluia. A célula está lá para manifestar o reino, diga aleluia. Agora, o reino de Deus tem a sua linguagem. Diga, o reino de Deus tem a sua linguagem. Fala, tem a sua linguagem. E o que você fala manifesta a linguagem do reino? Você quando você fala o que Deus fala. Misericórdia. Nós estamos muito mais cheios da cultura dos homens do que da cultura do céu. É isso que precisa mudar. Com a nossa boca nós falamos muito mais a linguagem dos homens do que a linguagem do céu. Nossa boca muitas vezes é muito mais influenciada pelo inferno do que pelo céu. E se você é um filho de Deus, mas você é um Cristo, desculpa, eu não vou pedir desculpa, eu ia falar, não vou pedir. Se você é um cristão, mas é um Cristo, você está glorificando Satanás com a sua boca. Mas a sua palavra não é para glorificar Satanás, é para glorificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Dá um glória a Jesus aí. E a Bíblia é bonita, ela nos ensina a falar, diga aleluia. Ela nos ensina a falar o que Deus fala, e o que Deus fala é bom, e o que nós devemos falar tem que ser o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, o que edifica, o que constrói, o que abençoa, diga aleluia. Agora, se você está sempre destruindo os outros, desculpa, você não é uma expressão do reino de Deus, você é uma expressão do inferno. Ô pastor, pegou pesado hoje. Porque o diabo é que veio para roubar, matar e destruir. Quando você destrói os outros com a sua língua, você está fazendo o papel do diabo. Mas quando você edifica, quando você constrói, quando você prega, quando você ensina, quando você manifesta a mensagem da graça, da vida, da libertação, da salvação, você manifesta a linguagem e a cultura do reino dos céus, da sua célula, da sua casa, onde você está, diga aleluia. Agora, levanta sua Bíblia e diga assim, levanta a Bíblia aí. Se não tem Bíblia, você faz alguma coisa, levanta a mão no próximo, você traz. Levanta sua mão, Bíblia bem bonita, eu estou sem a minha aqui agora. Eu tenho bastante lá, mas hoje eu trouxe só um iPad. Então levanta aí, me ajuda aí. Me dá a sua aqui, David. Me dá não, me empresta. Aqui, obrigado. Vou levantar aqui para ficar bem na filmagem. Está lá no carro a minha. Eu, na hora de descer do carro eu não peguei. Diga assim, levanta sua Bíblia, diga assim, o reino de Deus tem o seu manual. Diga de novo, o reino de Deus tem o seu manual. A Bíblia Sagrada, diga, como filho de Deus, diga, eu preciso crer e viver como está escrito no manual. Diga aleluia, diga glória a Jesus, aplauda o Cordeiro bem forte. Presta atenção, o reino dos homens, cada país tem a sua constituição. Esse manual aí é a constituição do reino de Deus.
É a palavra de Deus. E aí está a maneira como você vai conhecer a cultura, os valores, os princípios do reino de Deus. Leia esse livro, medite nele, decore isso aí, diga aleluia. Amém? Agora levanta sua mão e diga assim: o reino de Deus tem o seu rei. De novo, diga: o reino dos céus tem o seu rei. E nós devemos viver para agradar e glorificar o nosso rei. O nome dele é Jesus, aleluia. Meu Jesus Salvador, mas eu vou ler 2 versículos para mostrar que o reino tem um rei. Tem tantos versículos. Apocalipse 17:14 é o primeiro versículo. Vai comigo, Apocalipse 17:14. Você pode ler comigo? Lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e você também vencerá, porque vencerão também os chamados eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Você é eleito e fiel. O texto diz: ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Diga aleluia. Agora vai comigo para Apocalipse 19:17. Presta atenção nesse texto. Em seu manto, olha que legal aí, vai lá, lê comigo. Em seu manto, na altura da coxa, está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu fiz questão, deixa essa versão, só abrindo um parênteses, não faz parte da pregação. Eu fiz questão de colocar essa versão no seu manto, porque senão alguém já vai tentar justificar uma tatuagem, está lá tentando fazer a Ana e vai, não, Jesus é tatuado, está escrito na coxa, está escrito no manto, na altura da coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Diga aleluia. Você quer fazer tatuagem, é problema seu, mas não tenta achar justificativa na Bíblia. Você ouviu amém ou não? É uma questão sua, mas tentar achar a justificativa no nome de Jesus, você não vai achar. Diga de novo: no seu manto, na altura da coxa, diga: está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós servimos a Jesus, que é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, aquele que venceu a morte, o inferno, o mundo, a carne, o diabo, venceu todas as coisas. Ele é mais que vencedor. Diga aleluia. Então diga: eu carrego dentro de mim o reino de Deus, e eu sou uma expressão do reino de Deus. Só mais um pouquinho para a gente orar. Agora, terceiro lugar, tesouro em vaso de barro. Sabe o que é esse tesouro em vaso de barro? Em vaso de barro? Quase que saiu outra coisa aqui. Diga, quase que eu dou uma aqui de um ex-gago que tem aí no auditório. Por aí, alguns dois aí, mas está curado em nome de Jesus. Diga: o Espírito Santo. Diga de novo: o Espírito Santo. Aleluia. João 14, 16, 17. Jesus disse: olha para frente, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Diga assim: é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque Ele habita em vocês, com vocês, estará em você para sempre. Dá um glória a Deus aí, um aleluia. E você que fica dizendo: não, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Não, ele é santuário do Espírito Santo. Você já foi comprado, e foi comprado, não foi só uma parte, não. Ele comprou seu espírito, a alma e o corpo. Você foi comprado por inteiro, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Diga aleluia. Amém? Ele está com você, Ele está em você, Ele habita dentro de você. Diga aleluia. Em Cristo Jesus, o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Diga: santuário do Espírito Santo. Não vai falar basílica não, nem catedral. Diga: meu corpo é santuário do Espírito Santo. Diga aleluia. Olha um texto muito sério para você ouvir hoje à noite. 1 Coríntios 3, 16, 17. Projeção, vamos lá. Rapaz, você está com os dedos muito fera aí, hein? Legal. Vocês não sabem que o santuário
Vamos de novo. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, que é o seu corpo, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Quantos estão entendendo essa palavra? Diga: meu corpo é sagrado. Diga, significa: meu corpo é santo, consagrado só a Deus. Então saia de qualquer pecado em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses 3, de 3 a 7, no último versículo ele vai dizer que saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. Diga aleluia. O texto, como é que você destrói o santuário? Tem uma série de coisas, até Coca-Cola demais destrói. Amém? Não é só bebida, não é só cigarro, não são só vícios, mas até Coca-Cola demais. Amém ou não? Ou aqueles... Osias, sobe aqui para fazer de conta que nós estamos encerrando. Cadê ele? Faz de conta que nós estamos encerrando. Ele já estava ali doidinho para subir, então sobe para a gente fazer de conta que está encerrando. Vamos lá, diga amém. Diga: eu carrego dentro de mim o Espírito Santo. Eu não sei como é que você se sente, mas eu gostaria que você tivesse uma sensação assim muito diferente, de que você carrega dentro de você a presença do Espírito Santo. Isso é muito poderoso. O problema é que às vezes a gente não entende e não valoriza. Isso é muito poderoso. Isso é poderosíssimo. Eu vou te dar uma ilustração hoje que você... Eu vou fazer isso, encerrar essa mensagem em 10 minutos. Diga: eu preciso glorificar a Deus com o meu corpo. Diga de novo: eu preciso glorificar a Deus com o meu corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Diga: meu corpo é santuário, habitação, morada, templo do Espírito Santo. Será que você não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem mais a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifique a Deus no seu corpo. Diga: o meu corpo. Levanta essa mão, diga: o meu corpo é para a glória de Deus. Romanos 8,6 diz: a inclinação da carne é morte, mas o Espírito é vida e paz. O Espírito vai te guiar para a vida e paz. Diga aleluia. Se você não tiver o Espírito Santo habitando em você, ei, você não pertence a Jesus. Romanos 8, verso 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A tua garantia de salvação está em ser habitado pelo Espírito Santo, possuído pelo Espírito Santo, ser santuário do Espírito Santo. Diga aleluia. O Espírito Santo traz para dentro de você a vida de Deus. Diga: o Espírito Santo, fala bonito, o Espírito Santo trouxe para dentro de mim a vida de Deus. Romanos 8:11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do Espírito que habita em vocês. Diga aleluia. Romanos 8:13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Diga aleluia. Os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Diga: os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Diga aleluia. Romanos 8:14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é que guia você, meu irmão? É a tua agenda abarrotada, lotada, são as tuas atividades. Quem é que guia você? Porque se você for guiado pelo Espírito de Deus, você é filho de Deus. Diga aleluia.
Ao receber o Espírito de Deus, você foi adotado na família de Deus. Diga aleluia. Romanos 8,15, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas vocês receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. Diga Abba Pai. Essa é uma expressão aramaica, significa papai, paizinho querido, e a gente precisa entender isso. Diga aleluia. Diga: o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Diga aleluia. Diga glória a Jesus. O Espírito Santo te ensina a orar, te faz lembrar de todas as coisas que você ouviu. Diga aleluia. João 14:26, ele diz: o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome ensinará a vocês todas as coisas, e fará que vocês se lembrem de tudo que eu lhes disse. Diga aleluia. O Espírito Santo é o autor da Bíblia. Você ainda está comigo? Diga: o Espírito Santo. Mas bonito, levanta a mão, diga: o Espírito Santo. Diga: o autor da Bíblia decidiu viver em mim. O autor da Bíblia vive em você. Diga aleluia. 2 Pedro capítulo 1, versos 20 e 21. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O autor da Bíblia é o Espírito Santo, e ele está vivendo em você. Está entendendo? Aquele que sabe cada palavra, cada vírgula, aquele que não quebra nenhuma, vive em você. Se você estudar a Bíblia na dependência dele, ele vai te revelar tudo que você precisa aprender. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga: eu sou um com o Espírito Santo. Levanta a mão e diga: eu sou um com o Espírito Santo. Não fala como um papagaio, fala como quem crê. Isso vai mudar a sua vida. Diga: em Jesus eu sou um com o Espírito Santo. 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Amém? Diga assim: não há divisão. Diga melhor: não há separação entre eu e o Espírito Santo. Diga: eu sou um com Ele. Diga: eu posso falar com Ele. Diga: eu posso falar com Ele o dia todo, 24 horas por dia, aonde eu estiver, porque aonde eu estiver, diga: Ele está em mim, Ele habita dentro de mim. Aleluia. É Ele que vai gerar em você a mente de Cristo, a consciência de Cristo, o sentimento de Cristo, a fé de Cristo, a alegria de Cristo, o amor de Cristo, a paz de Cristo, a bondade de Cristo, a fidelidade de Cristo, a mansidão de Cristo, o domínio próprio de Cristo, o poder de Cristo. É Ele que manifesta em você. Por isso o Efésios 6,18 diz: orem todo o tempo no Espírito. Diga aleluia. Agora eu quero falar a última coisa: o tesouro em vaso de barro. Quarta coisa que é o tesouro. Diga assim: a autoridade do nome de Jesus. Eu estou dando um ensino hoje à noite sobre aquilo que o tesouro que você carrega dentro do seu corpo. Diga: a autoridade do nome de Jesus. Vai, diga comigo: a autoridade do nome de Jesus. O Jesus que nós servimos tem toda a autoridade no céu e na terra. Diga aleluia. Jesus, aproximando, falou-lhe dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha para mim: a quem pertence toda a autoridade no céu e na terra? A quem pertence toda a autoridade nos céus e na terra? Você é uma extensão de Jesus lá na sua célula, lá no seu grupo, onde você estiver. Diga aleluia. Marcos 16, 15 a 17 diz: Jesus disse: vão pelo mundo todo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Esses sinais acompanharão os que creem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Diga aleluia.
Lucas 10, 19, eis aí vos dei a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Dá um aleluia aí. Romanos 16, 20 diz: e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Diga aleluia. O Senhor Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, e Ele te deu essa autoridade para você fazer as mesmas coisas que Ele fez. Diga: a autoridade de Jesus está comigo. Eu estou te pregando isso hoje, que você carrega dentro de você a palavra de Deus, o reino de Deus, o Espírito Santo e a autoridade no nome de Jesus. Sabe para quê? Eu não estou te dando uma aula de Bíblia, eu estou pregando para você exercer a mesma autoridade de Jesus. João 14, 12. Alguém crê em Jesus aqui? Você crê? Levanta bem alta a sua mão. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Diga aleluia. Levanta a mão e diga: aquele que habita em mim. Diga: o Espírito Santo que habita em mim. Diga: é infinitamente maior do que todo o mal que está no mundo. Diga aleluia. Aleluia. Presta atenção. Eu vou concluir dizendo uma coisa agora. Eu vou fazer isso. Olha bem para mim. Presta atenção numa coisa aqui. Ergue tua cabeça, por favor. Olha para mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não conversa agora. Vamos deixar a conversa para depois. Você veio aqui receber a palavra de Deus. Tudo que você está conversando pode esperar para depois do culto. Pode ou não pode? Seu celular pode esperar. Mensagem pode esperar. Isso não. Que eu vou te falar agora. Presta atenção. Só segura um pouquinho aí. Só diminui um pouquinho. Ouça isso. Moisés fez uma pequena arca de madeira de cipreste no deserto. Ele mandou fazer, você sabe disso. E foi totalmente coberto de ouro. Tinha duas argolas de cada lado. Colocava os varais também cobertos de ouro. E os sacerdotes carregavam. Agora ouça isso. Se alguém tocasse naquela arca de uma forma irreverente, morria na hora. Você sabia que se alguém olhasse para dentro da arca, morria? Se olhasse para dentro da arca, morria. Se fizesse isso de forma irreverente. Por exemplo, 1 Samuel capítulo 6, verso 19, fala que 70 homens, numa região de Israel chamada Bet-Semes, 70 homens morreram de uma só vez, porque olharam para dentro da arca. Meu Deus, enxergue isso em nome de Jesus, que o Senhor abra teus olhos hoje à noite. A minha oração é que aquela oração que Eliseu fez pelo jovem, Senhor, abre os olhos para que ele veja. A minha oração hoje é: Senhor, abre o entendimento desse povo, para que enxergue o tesouro que habita em você. Presta atenção. Uzá morreu porque tocou na arca. Segundo Samuel 6, 5 a 7. 70 homens morreram. 1 Samuel capítulo 6, verso 9. Morreram porque olharam para dentro da arca. Sabe o que tinha dentro da arca? As 2 tábuas com os 10 mandamentos, 2 tábuas de pedra. Tinha uma pequena porção de maná no recipiente de ouro. E tinha o cajado de Arão que havia florescido, estava lá dentro. E os homens olharam para esses elementos e morreram. 70 de uma vez. Presta atenção. As pessoas gostam da arca até hoje, mas não precisa. Eu não preciso de arca. Você também não. Sabe por quê? Aquela presença que estava na arca, infinitamente maior, hoje está em você. Está dentro de você, está dentro de você, está com você. O inimigo tem que ficar cego, surdo e mudo só de olhar para você, porque o Espírito de Deus habita em você, dentro de você. Isso é precioso, poderoso. Quero encerrar dizendo: toma cuidado com os símbolos. Deixa eu encerrar dizendo: toma cuidado com os símbolos. Sabe por quê? Por quê, pastor? O que você tem contra os símbolos? Nada. Mas também não tem muita coisa a favor.
Eu vou pregar em igreja por aí o tempo todo. E eu assisto pode vir aí. Eu assisto alguns cultos. Sabe o que eu vejo? Eu vejo muita cara de leão por aí. Os caras botam uma cara de leão lá. E ainda tem uns que botam os leões com uns olhos assim que... Ei, eu sei que leão da tribo de Judá foi um dos títulos, um símbolo, um dos títulos de Jesus. Presta atenção, Jesus não é leão. Eu vou repetir, Jesus não é leão. O Espírito Santo não é um vento, não é água, não é fogo, não é pomba. E Jesus não é leão. Ei, o Jesus que habita em você não é um leão. Apesar do leão ser um animal forte, eu já fui em safari, quando eu fui visitar nossas igrejas, na época em Botsuana, o David também foi, nós somos safari, nós vimos tantos animais. Ele é mais um animal, apesar que ele é forte, mas é um animal. Jesus não é leão. O rosto de Jesus brilha como o sol ao meio-dia. Ele é o Deus eterno, Ele é o Criador, é o nome sobre todo nome, no céu, na terra, debaixo da terra. Não enfraqueça Jesus, levante o nome dEle, é o nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. O seu rosto é como o sol, quando o sol brilha naquele céu de brigadeiro. É esse Jesus glorioso, é esse Jesus vitorioso, é esse Jesus que vive e reina para sempre, que habita em você.